Bom dia, estamos iniciando mais uma semana, meditando a palavra de Deus, aprendendo mais sobre o Evangelho, sobre o reino de Deus, para podermos colocar em prática, para nós podermos viver. A função não é só meditar, não é só aprender, não. Fundamentalmente aprender e colocar em prática. Que não é ler a Bíblia, não é como nós estarmos fazendo uma religião. Não é porque estou lendo a Bíblia que o mal não vai vir sobre mim. Não é porque estou lendo a Bíblia que os demônios não vão me atacar. O conhecimento é para colocar em prática. Se nós não praticarmos, nada resolve. Estamos lendo esses dias, na sexta-feira nós lemos até o Mateus 11, o versículo 19. Prosseguimos hoje a partir do versículo 20. Aqui tem alguns ai de Jesus. Ele diz assim: então começou Jesus a admoestar severamente as cidades nas quais realizaram numerosos feitos, prodígios, porque não se arrependeram. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque os milagres que entre vós foram realizados, tivessem sido feitos em Tiro e Sidom, há muito que elas teriam se arrependido, vestido roupa de saco e cobrido-se de cinza. Jesus começa a falar sobre as cidades nas quais ele tinha passado, ele tinha pregado, ele tinha ensinado, ele tinha operado milagres, ele tinha operado maravilhas, pessoas tinham sido libertas de demônios, pessoas tinham sido curadas, libertas de lepra, cegueira, todo tipo de mal. Mas mesmo assim, essas pessoas não se converteram, cidades não se renderam ao Senhor. Gostaram do milagre, mas não de se render ao Senhor. Então ele está nos trazendo, isso está colocando um dos ais dele. Nós sabemos que o dos ais de Jesus é complicado, é difícil, porque é como uma sentença, é como uma condenação. Isso também serve para nós. Quantas pessoas hoje nós vemos, lugares, pessoas recebem milagres, recebem livramentos, Deus age na vida dela, elas veem agir na vida dela, na parente, amigo, qualquer área da vida dela. Mas mesmo se elas mantêm o coração duro, mesmo se elas mantêm afastadas do Senhor, são inúmeras pessoas que eu conheço e falam: não, Deus já agiu na minha vida, Deus já fez isso na minha vida, Deus já fez aquilo. Mas elas continuam nos vícios, elas continuam nos pecados, elas continuam longe do Senhor. Eu inúmeras vezes tenho tido contato com pessoas longe, eu tentando evangelizá-las. Elas dizem: não, eu sei que Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus agiu na minha vida. Deus me deu um milagre assim ou acolá. Deus deu um milagre na minha família, eu já vi Deus agir. Mas mesmo elas confessando isso, na verdade o que elas estão confessando é para a condenação delas. Porque elas dizem que viu o milagre, que viu Deus agir, mas elas se mantêm no erro, elas não vêm para o céu, elas não se rendem ao pé do Senhor. Estão no pecado, nas desobediências. Então Jesus diz agora exatamente isso. Ai destas pessoas, ai destas cidades. Entretanto, eu vos afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. E tu, Cafarnaum, te arrogas subir até os céus, pois será lançada no inferno. Porque se maravilhas que foram realizadas em ti houvessem sido feitas em Sodoma, teria ela permanecido até o dia de hoje. Eu, contudo, vos afirmo que haverá mais tolerância para o povo de Sodoma no dia do julgamento do que para contigo. Jesus primeiro fala que se tivesse acontecido os milagres, os prodígios lá em Sodoma,
Sodoma e Gomorra foram aquelas cidades que foram destruídas por Deus diante do pecado que predominava. Não existia sequer 5 pessoas ali que não eram pecadoras. Ali a prostituição, o homossexualismo, a rebeldia, a idolatria era algo terrível. E a Bíblia nos fala que lá existia prosperidade financeira. A soberba conduzir os pecados e não aceitarem. Jesus está dizendo agora que se elas tivessem, aquelas pessoas lá naquela cidade, tivessem visto os milagres que Jesus operou, se elas tivessem ouvido a palavra de Deus, possivelmente, melhor dizendo, elas estariam, Jesus não disse possivelmente, é eu que disse, Jesus, na verdade, está afirmando que elas estariam até hoje, ou seja, elas não seriam destruídas, porque se arrependeria, se curvaria. Jesus está mostrando a dificuldade que as pessoas hoje têm em aceitar a palavra de Deus, mesmo vendo milagre, mesmo vendo poder. Só que essa dificuldade que elas alegam ter hoje, eles vão conduzi-las para a morte eterna, para o sofrimento eterno, para o inferno. Jesus diz que vai haver menos rigor no dia do juízo, ou seja, elas serão julgadas, Sodoma e Gomorra, de uma forma mais leve do que essas pessoas de hoje, que vê os milagres acontecerem. A palavra de Deus está aí, vê a ação de Deus e não se convertem, não se rendem ao Senhor. Não vão ser poupadas. Quando nós estamos vendo a palavra de Deus, gente, nós estamos vendo o poder de Deus se manifestar. Nós não nos rendemos a Ele. A nossa soberba, o nosso orgulho, nós não queremos ser dominados pelo Senhor. Nós queremos ter o controle da situação, fazer o que nos apraz, satisfazer a vontade da carne e não obedecer ao Senhor. No dia do juízo, o julgamento será muito mais severo do que para aqueles que morreram, aqueles que viviam no pecado lá em Sodoma e Gomorra. E observe que o pecado era tão grande que Deus destruiu por inteira a cidade. Ali destruiu homens, mulheres, crianças, todos. Eles todos passarão pelo juízo. Quem morreu antes, morrendo agora, quem morreu amanhã, todos. Mas o julgamento dessas pessoas que hoje está vendo as coisas acontecerem, o poder de Deus se manifestar, e não se rende, não aceita, o julgamento é muito pior. É muito mais severo. Então, vamos abrir os nossos olhos. Quem está falando é o Senhor Jesus. Ele disse: eu, contudo, vos afirmo que haverá mais tolerância para o povo de Sodoma no dia do julgamento do que para contigo. Versículo 25. Naquela ocasião, em resposta, Jesus proclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, pois escondeste estas coisas dos sábios e dos cultos, e as revelaste aos pequeninos. Amém, ó Pai, pois assim foi o teu agrado. O que ele está dizendo? Ele está falando: Pai, obrigado, porque a revelação da palavra, Jesus se mostrou, esses ensinamentos, a palavra se abriu, o evangelho de Jesus Cristo aberto, não para os grandes, mas para os pequeninos. Quais são os pequeninos? Os pequeninos são aqueles que servem o Senhor, aqueles que concordam com Deus, aqueles que submetem à vontade do Senhor. Não quer dizer que é pequeno em estatura. Jesus disse certa feita que se nós quisermos entrar no reino, nós temos que nos tornar como um dos pequeninos, que está falando em relação às crianças. Nós temos que ser como uma criança, sem maldade. Assim como uma criança confia nos pais.
Uma criança confia plenamente nos pais em todo sentido. Assim como existe esta inocência, nós também devemos confiar em Deus. Assim também tem que ser a nossa confiança, a nossa inocência diante do Senhor. E Ele nos diz que os grandes, hoje a maioria, quanto mais as pessoas se aprofundam em estudos, faculdades, e mais faculdade, mais cursos, mais do Senhor eles se afastam, se distanciam do Senhor. Mas o próprio Jesus está falando, olha, Deus, ele está agradecendo a Deus, porque Deus entendeu de revelar aos pequeninos. Não é para os grandes, não. Nós temos que agradecer ao Senhor porque Ele se revelou a nós. Ele se mostra a nós, Ele nos dá entendimento. Porque o que nós estamos aprendendo, que a palavra de Deus nos mostra, nós não aprendemos não em faculdade, não. Não é em grandes cursos que nós aprendemos a palavra de Deus. Porque o que nós temos que aprender exatamente é a palavra revelada. E quem nos revela ela é o Senhor. É o Espírito Santo de Deus. Jesus está agradecendo ao Senhor por isso. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho. E aquele a que o Filho deseja revelar. Ninguém conhece a Deus, ninguém conhece a Jesus, aquilo que Ele nos mostrar. Só o que Ele quer mostrar. Se eu conheço o Senhor hoje, é porque Ele quis se mostrar. Não é mérito meu. Se eu estou na presença do Senhor hoje, não é mérito meu, foi porque Ele quis. Ele diz também, não foi vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeeis, para que vades, e dei frutos, e o vosso fruto permaneça. Não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. Essa é a palavra dele. Ele que deixou que nós o achássemos. Ninguém conhece a Deus Pai senão Deus Filho. Ninguém conhece Deus Filho e Deus Pai a quem Ele não se revelar. Por isso que os sábios, grandiosos, estudados, não conhecem o Senhor, porque eles buscam Ele em letras mortas, em lógica humana, em entendimento humano. Nós conhecemos o Senhor porque nós buscamos Ele, é na palavra, na verdade, é a revelação dEle, é o Espírito Santo que nos conduz, que nos revela, que nos mostra e também nos constrange. É aqui que nós encontramos. Vinde a mim todos que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. As pessoas hoje enfrentam, hoje como sempre, problema de saúde, área financeira, familiar, sentimental, todas as áreas nós enfrentamos problemas. Mas nós muitas das vezes procuramos solucionar por nós mesmos. Queremos de todas as formas, planejamos como resolver, como fazer, e não buscamos ajuda quem deveríamos buscar. Às vezes falamos sim. Às vezes citamos o nome do Senhor. Ah, não, Deus vai me ajudar que isso vai dar certo. Só que nós só estamos falando, citando. É como um provérbio qualquer. É como ser somente religioso. Ah, não vou fazer, Deus vai me ajudar que vai dar certo, Deus vai fazer assim, mas nós não estamos questionando, nós não estamos buscando resposta do Senhor se o que nós estamos querendo fazer é de acordo com a vontade dEle. Se é para nós fazer daquela maneira. Submeter ao Senhor, trazer o fardo pesado, não importa qual seja, é nós colocarmos diante dEle, orar, buscar e falar, Senhor, como nós vamos resolver, e você olhar pela palavra, a resolver, buscar a solução de acordo com a palavra do Senhor.
Não é somente você procurar resolver e pedir a Deus para abençoar. Não. É colocar diante do Senhor, olha, como deveria, como o Senhor permite, autoriza, concorda que nós conduzamos esta ou aquela situação. Em todo tempo nós devemos agir de acordo com a vontade do Senhor. Isso é trazer o fardo pesado. Estou enfrentando este problema. Como que eu tenho que resolver de acordo com a vontade de Deus? É assim que eu vou fazer. É você trazer este fardo pesado. Em qualquer área da sua vida. Em qualquer situação. Aprender a ser dependente de Deus. Eu vou comprar, eu vou vender, eu vou dar, eu vou qualquer coisa. Está na frente do Senhor. É a sua vontade? Está de acordo? Senão, não façamos. Trazemos o fardo pesado em tudo. Está enfrentando um problema na saúde própria ou de um parente? Busca o Senhor, clama o Senhor. O Senhor muda, o Senhor é o médico dos médicos. Nós temos que primeiro entender: sem santificação, ninguém verá a Deus. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim acharei descanso para vossas almas. Pois o meu jugo é bom e a minha carga é leve. Vamos ao Senhor, porque dele vem a resposta. Ele é suave. Está pesado no mundo, você resolver de qualquer jeito? Não, para aí, eu vou resolver agora de acordo com a vontade de Deus. Por mais que as pessoas se pressionem, as próprias situações pressionem, as questões exigem urgência, vai fazer de acordo com a vontade do Senhor. Descansar no Senhor. Ah, mas dessa maneira eu posso tomar prejuízo. Que tome. Desta maneira a situação pode agravar. Que agrave. Dessa situação pode não ter solução, então que não tenha. Mas eu vou agir de acordo com a vontade do Senhor. Eu vou descansar. Eu vou descansar no Senhor. E me entregar nas mãos dele. O jugo do Senhor é suave. A canga, quando nós falamos jugo, canga, é aquela madeira que coloca sobre os animais, colocando os dois juntos ali para puxar o carro do boi. Na roça se usa isso. O do Senhor é suave, é leve. Ele falou: toma de mim o meu jugo. Vou entregar o peso para ele. Está enfrentando problema de saúde, no casamento? Se você está enfrentando problema financeiro, qual é o problema? Vamos colocar nas mãos do Senhor. Vou agir de acordo com a palavra dele. Sem ansiedade, sem mentira, sem engano, sem raiva. Senhor, vamos pegar o jugo dele. A resposta, a solução vem dele. Ah, se não vier dele, então que não venha de lugar nenhum. Vamos pegar o jugo dele. É isso que ele nos orienta. Agora Mateus, isso nós lemos o versículo 30, agora o versículo 1 do capítulo 12. Mateus 12, versículo 1 diz assim: naquele sábado, naquela época, naquela época Jesus passou pelas lavouras de cereal em um dia de sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espiga e comê-la. Assim que os fariseus viram aquilo, disseram-lhe: vê, teus discípulos estão fazendo o que não é lícito em dia de sábado. Mas Jesus respondeu: não leste o que fez Davi quando ele e seus compatriotas estavam com fome? No dia de sábado, Jesus estava andando, ele com seus discípulos, eles passando próximo à lavoura, os discípulos estavam com fome. Então foram começar a tirar espiga e comerem. Olha a hipocrisia dos religiosos. Eles não queriam que os próprios discípulos de Jesus tirassem ali algo para comer, porque eles entendiam que no dia de sábado não se podia fazer absolutamente nada.
Mesmo porque isso não era trabalho que eles estavam fazendo, eles estavam se alimentando, pegando alimento para ele. Porque segundo a lei, anterior à lei de Moisés, quando as pessoas plantavam e colhessem, sempre deveria deixar alguma coisa, caísse no chão, ou então algumas espigas, para quem tivesse com fome, tivesse necessidade, passasse e apanhasse quem quer que seja. Sempre deixava alguma coisa. Então, não é crime, não era crime alguém passar na lavoura, quem quer que seja lavoura, e tirar para comer. Ali não era. Então os discípulos estavam passando, estavam com fome, começaram a se alimentar. Os fariseus acharam ruim. Tamanha hipocrisia. Agora Jesus pega e mostra para eles sobre a questão do sábado. Mas Jesus respondeu: não lestes o que fez Davi quando seus companheiros estavam com fome? Como entrou na casa de Deus e comeram dos pães da presença, os quais a lei não lhe permitia comer, nem a ele, nem a vós, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes. Davi, quando estava fugindo do rei Saul, ele foi até o sacerdote, falou: não tem nada para me dar para alimentar, estou com fome, meu. Aí só tinham pães da presença. Os pães da presença colocavam ali e eram trocados. Mas só quem podia comer eram os sacerdotes. Isso era aquela lei. Mas Davi falou: não, pode me dar que eu vou comer. O sacerdote deu para ele e para os companheiros dele. Foi inclusive na fuga, quando a espada que tinha sido de Golias, né, do Golias, terceiro derrotado, estava lá no templo. Ele também pegou a espada, né, o sacerdote deu para ele seguir a caminhada. Esse sacerdote, por sinal, depois veio a ser morto, ele e toda a família, por ordem de Saul, por entender que estava ajudando a Davi. Mas o importante que Jesus está mostrando foi: escuta, ele foi lá e comeu, não podia comer também? Que lei é essa? E ele diz mais ainda: ou não leste na lei que o sábado, o sacerdote do templo viola o sábado e contudo são desculpados? Os sacerdotes no sábado, que eles também tinham a obrigação de respeitar, eles não respeitavam. Jesus está mostrando a hipocrisia deles agir de uma maneira religiosa somente, sem ter respeito ou temor a Deus. Nós às vezes nos apegamos a pequenas coisas e não respeitamos Deus, não amamos a Deus, não tememos a Deus. Nós temos que viver a palavra dele. Jesus disse, Deus tinha dito, Jesus também afirmou: misericórdia quero, sacrifício não. Pois eu vos afirmo que aqui quem está aqui é maior do que o templo. Aqui foi exatamente aquilo que diz aqui, ó: entretanto, se vós soubesse o que significa essas palavras, misericórdia quero e não holocausto, não tereis condenados que não têm culpa. Deus quer misericórdia. Não é holocausto, é sacrifícios, não. Ah, não, porque hoje de sábado eu tenho que ficar o dia todo, não posso levantar um telefone do lugar, eu não posso me alimentar, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer nada. Deus não quer isso. Hoje é sábado, eu não posso trabalhar. Desculpa. Mas tem fundamento no Antigo Testamento, na antiga lei. Mas hoje nós vivemos na graça. Na época da graça não tem base. Jesus é que está afirmando, não sou eu, é Jesus. Olha o que ele diz aqui no versículo 8: pois o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Preceitos de homens, doutrinas de homens. Jesus veio para nos dar liberdade, a liberdade que é em Cristo. Todo mundo gosta de citar esse versículo, parte do versículo da liberdade que é em Cristo. Vamos colocar essa liberdade em prática. Podemos ser religiosos, não? Tendo Jesus saído daquele lugar, foi para a sinagoga deles. Já falamos, sinagoga é a igreja dos judeus. E encontrava-se ali um homem que tinha uma das mãos atrofiada. Mas procurando um motivo para acusar Jesus, eles o questionaram: é lícito curar no sábado?
Eles estavam querendo perseguir Jesus de todas as maneiras, através de uma lei antiga, que eles queriam fazê-la, vivê-la em parte. Como tem muita gente hoje que nós queremos ver, observamos, que querem fazer cumprir parte da antiga lei, parte do Antigo Testamento. Parte. Que não é essa a verdade. Nós vemos na graça. Nós vemos em Jesus. Jesus chega na igreja dele, no templo deles, tem uma pessoa lá com a mão atrofiada, e ele vem e já olha para Jesus, sabia que Jesus ia curar. Jesus, quando via enfermo, ele curava. Ele via o processo, ele expulsava os demônios. Então os fariseus já olhando, já perguntaram para ele: vem cá, é lícito curar no sábado? Jesus propôs, o que Jesus lhe propôs: qual de vós será homem que, tendo uma ovelha e no sábado dessa cair em um buraco, não fará todo o esforço para retirar de lá? É lícito curar no sábado? Jesus respondeu: vem cá, qual de vocês, se tiver uma ovelha, ela cair no buraco, vocês não vão lá fazer todo o esforço para tirar ela do buraco? Com certeza vão. Aí o que vão alegar? Não, porque era o meu animal, eu tive que tirar. Interessante mesmo os de hoje, os observadores do dia de sábado de hoje, se faltar alguma coisa para eles comerem na casa deles, eles vão na mercearia e vão comprar. Eles vão na padaria, compram pão, compram leite. Isso é trabalho também. Então, Jesus está nos mostrando isso. Fala: olha, porque tem que deixar essa pessoa sofrendo aqui, eu não posso curar ela hoje, porque é sábado. Paulo fala bem sobre isso à frente. Tem pessoas que fazem acepção de dias. Nós não. Nós somos cristãos. Assim, quanto mais vale uma pessoa do que uma ovelha. Por isso é lícito fazer o bem no sábado. Muito mais vale uma pessoa do que uma ovelha qualquer. Por esse motivo é lícito, é legal, é legítimo fazer o bem no dia de sábado e todos os dias. Então dirigiu-se ao homem e disse-lhe: estende a tua mão. Ele estendeu e ela foi restaurada, ficando sã como a outra. Diante disso, saíram os fariseus e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. A maior perseguição, o pretexto que arrumaram para perseguir Jesus foi por dia de sábado. E hoje ainda nós temos várias religiões e outros que querem preservar isso. Ou seja, também estão conspirando para matar Jesus. Perseguiram Jesus. O pretexto foi que ele estava operando milagre no dia de sábado. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se daquele lugar. Uma multidão o seguiu e a todos ele curou. Contudo, os advertiu para que não divulgasse suas obras. Ao acontecer isso, cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Isaías: eis o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem tenho alegria. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça às nações. Não contenderá, nem gritará, nem se ouvirá nas ruas a sua voz. Não esmagará a cana rachada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencer a justiça. Em seu nome, os gentios colocarão a sua esperança. Toda a vinda de Jesus, a vinda, a vida, a morte, tudo dele já estava profetizado, revelado pelos profetas. Isaías foi considerado o profeta messiânico que mais falou sobre o Messias. E ele viveu aproximadamente 700 anos antes de Jesus vir. Então Jesus saiu, na multidão foi atrás dele, então todos estavam ali doentes, ele curou, ele expulsou o demônio, libertando aquelas pessoas. Mas Jesus em nenhum momento ele enfrentou discussões. Jesus pregava a palavra, ele pregava a verdade, ele apresentava o reino. Mas em nenhum momento Jesus discutiu
brigou. O único momento que nós vemos Jesus alterado, o único, foi quando ele encontrou comércio no templo. Foi o único. Nós temos falado muito sobre isso para ter ideia do quão grave é essa questão de comercializar qualquer coisa dentro dos templos, dentro das igrejas. Então foi o único momento. Fora isso, Jesus, nem mesmo na hora dele receber a sentença, ele não se defendeu. Questionar: és tu o Cristo, és tu o Rei? Ele calado. Ele foi o cordeiro mudo. Jesus foi o cordeiro mudo. E tudo isso estava revelado. O profeta tinha dito como seria, como ele viria. Nós não temos necessidade de estar brigando pela. Nós temos que pregar a verdade, falar a verdade, não discutir. A palavra de Deus não foi feita para nós discutirmos. Nós temos o nosso mestre, que é Jesus. Não podemos entrar em pleito com ninguém, não. Pregamos, falamos, mostramos a verdade. Se quiserem aceitar, glória a Deus, porque quem convence é o Espírito Santo. Não somos nós não temos que convencer ninguém. É o Espírito Santo que convence. Se aceitarem, bem. Se não aceitarem, nós seguimos a nossa caminhada. Essa é a palavra de Deus. Tudo foi profetizado e revelado por Senhor. Muito bem, hoje nós lemos Mateus até o versículo 21. Amanhã nós iremos dar continuidade a partir do 22, de Mateus 12, do versículo 22. Em todo tempo eu falo, vamos ler a palavra de Deus, vamos meditar, vamos entender, vamos compreender e vamos, fundamentalmente, colocar em prática. Leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Um bom dia.